Olá, queridos, como vocês estão? Prometi um vídeo sobre os artistas do Renascimento. No vídeo anterior, para a gente retomar um pouco, a gente viu esse contexto histórico, social e político, um período um pouco antes do Renascimento e depois de iniciarmos esse movimento do Renascimento. E a professora pensou em começar falando sobre os principais artistas. E vamos começar então como o filme Tartarugas Ninja pode te ajudar a estudar arte. Você sabia que os nomes das Tartarugas Ninja foi inspirado nos pintores renascentistas? Vamos conhecê-los então, começando por Rafael Sanzio, que é a Tartaruga Ninja Vermelha. É o mais bravo das Tartarugas Ninjas. Dá pra ver bem nessa feição do Rafael. Rafael Sanzio, ele nasceu em 1483 e morreu em 1520. As principais obras: Escola de Atenas, que nós já conhecemos e vimos em sala de aula, Deposição da Cruz e Transfiguração, são obras lindas. Rafael trabalhava no mesmo período que Michelangelo. E quando Michelangelo pintava a Capela Sistina, o Rafael passava, dava uma olhadinha. Dizem que Rafael se sentia um pouquinho intimidado com a grandiosidade do Michelangelo. Também a obra da Capela Sistina demorou um bocado e foi feito com enorme maestria. Rafael Sanzio morreu muito cedo, porque ele gostava muito dessa vida noturna, das baladas daquela época. Agora vamos falar do Donatello. Sim, Donatello é a tartaruga de faixa roxa. É considerada a mais inteligente das tartarugas ninja. E foi inspirada no nosso querido Donatello. Ele é um principal escultor do período do Renascimento. Ele nasceu em 1386 e morreu em 1466. Muitas de suas obras com temas religiosos. Donatello, ele trabalha muito com essa técnica do contraposto. Podemos dizer que é uma técnica que ela dá um certo movimento à obra de arte. Então, o contraposto ele foi feito pensado geometricamente para a obra ela dar esse movimento, mas também conseguir ficar em pé. É uma técnica muito difícil, que tem que ser estudada muita geometria para a peça parar em pé, e revolucionou a escultura naquela época, por essa leveza e por essa torção que a obra conseguia dar. E Donatello fez a primeira escultura com nu frontal, depois de 1000 anos. Lembre-se, crianças, queridos, a época das cruzadas, imposição da igreja e tudo aquilo que a gente falou no vídeo anterior. A obra de Davi de Donatello? Mas poxa, professora, mas o Davi não era de Michelangelo? Calma, galera, tem o Davi do Donatello e tem o Davi do Michelangelo. Só que a do Davi do Donatello foi uma obra que foi encomendada com viés político. Ele tem representações que fazem referência à família Médici de Florença, fica representado através do chapéu do Davi. Esse Davi, ele decepa a cabeça do Golias, que também tem um chapéu, esse Golias, que pode ser representado como a família dos duques de Milão. Essa obra meio que faz uma alegoria da disputa dessas famílias. É como se a obra falasse que a razão vence a força bruta. Um pouquinho também que a professora gostaria de falar sobre essa obra é como foi colocada um Davi belo, majestoso. Ele tira um pouco dessa rigidez desse material que é o bronze que foi colocado na obra. Ele parece ao mesmo tempo esbelto, belo, e a leveza que a posição que o Donatello colocou esse Davi traz. Agora vamos falar do nosso próximo artista. Sim, meus queridos, Michelangelo, o mais divertido de todo o grupo. Ele é a tartaruga de faixa laranja. Faz referência ao conhecido pintor Michelangelo. Michelangelo nasceu em 1475 e morreu em 1564. Ele era tanto pintor quanto escultor. As principais obras, temos o Davi, que ele é gigantesco, perto do Davi do Donatello. Temos o teto da Capela Sistina e Pietà. Lembrem-se que temos uma Pietà, parece que é no Rio Grande do Sul. Quem não tiver grana para ir conhecer a verdadeira Pietà, pode dar uma passadinha lá no Rio Grande do Sul e ainda aproveitar para um friozinho. Bom, o que podemos falar sobre o nosso querido Michelangelo? Ele foi o pintor da Capela Sistina, foi um trabalho que durou aproximadamente 4 anos.
Obra que contempla passagens bíblicas do Velho Testamento, como o dilúvio, a expulsão do Éden, a criação do homem, mas ele gostava bastante de escultura também. A obra da Capela Sistina foi encomendada, como eu posso dizer, como um desafio para Michelangelo. O Michelangelo tinha uma afronta com o Papa lá, e muitos duvidavam que ele iria conseguir fazer essa obra. Ele redesenhou o projeto e adicionou mais passagens bíblicas, que deixaria ainda mais difícil. Ele trabalhou com poucos aprendizes. Ele queria fazer tudo por si só. Passava horas deitado nos andaimes ou com uma postura com as costas envergadas para trás, o que causava muitas dores. E sim, demorou 4 anos para finalizar. Então imagina vocês, além de ficar pintando deitado, ficar pintando envergado. Coitado das costas do Michelangelo. Diz que ele nunca se recuperou depois dessa obra. Ele acreditava que o papel do escultor era tirar a pedra que estava em cima da figura. Ou seja, a escultura já estava na pedra. Ele demorava muito tempo para escolher o mármore para trabalhar. Teve uma obra que ele demorou 6 meses para escolher o mármore. O mármore que muitas pessoas conhecem como mármore de Carrara. Vocês já ouviram alguma expressão que a gente fala errada? O que as pessoas falam errado? Vocês lembram? Bota a cabecinha para pensar. Quem sabe é um ditado popular muito conhecido. E não poderia, é claro, deixarmos um dos mais brilhantes artistas do Renascimento para trás. Sim, agora vamos falar dele, Leonardo da Vinci. Sim, Leonardo é o tartaruga ninja azul, líder das tartarugas, e foi sim inspirado no Leonardo da Vinci. Nasceu em 1452 e morreu em 1519. Ele se destacou não só na pintura, ele se destacou como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, arquiteto, botânico, poeta e músico. E entre as principais obras, as mais conhecidas, temos a Mona Lisa, a Última Ceia e o Homem Vitruviano. Muitas dessas obras nós estamos cansados de ver no dia a dia, como a Mona Lisa está estampada em camiseta, muitos memes. O Homem Vitruviano foi utilizado para muitos estudos e também vemos ele estampado em várias figuras. Da Vinci era considerado perfeccionista e não terminava suas criações. Por esse motivo, restam tão poucas obras do artista. Seus estudos aéreos foram a base para a aviação. Esse tema o fascinava. Ele vivia tentando criar geringonças que fizesse o homem voar. Gioconda, mais conhecida como Mona Lisa, foi uma obra que foi encomendada e acabou sendo esquecida no seu ateliê. No início de sua carreira, ele começou a trabalhar fazendo cenários teatrais para grandes festas que aconteciam nas cortes. Ele fazia cenários e geringonças que se movimentavam, e foi por esses cenários que ele foi ficando bem conhecido na corte e também conhecido como o famoso inventor da época. Leonardo da Vinci também gostava de dissecar corpos humanos. Os estudos de anatomia dele foram utilizados antigamente. Nos cursos de medicina, a Mona Lisa, que é uma das obras mais conhecidas do pintor, e muitas pessoas acabam indo para ver a Mona Lisa no museu e chegam lá e acabam desdenhando por ela ser tão pequena. Não entendem como é uma obra que chama tanta atenção e que ficou tão famosa. Mas para a época, Leonardo fez uma verdadeira revolução. Sim, ele adaptou uma técnica de esfumato, como chamam os italianos, e colocou essa técnica próximo aos olhos e à boca, o que deixa esse sorriso cada vez mais intrigante. Não sabemos se ela está realmente sorrindo ou não. Essa técnica do esfumato trouxe um verdadeiro realismo para a obra, o que ajuda também a variedade de tonalidades na pele da Mona Lisa. Bom, mas, como vocês me conhecem, eu não poderia deixar de colocar uma mulher. Sim, foi difícil essa pesquisa, mas eu consegui achar uma mulher pintora do Renascimento. E vamos conhecê-la então. O nome dessa pintora é Plautilla Nelli. Foi uma pintora freira, a primeira mulher da Renascença a exercer essa função. Ela viveu na Itália em um convento. Ela entrou pelo convento mais ou menos quando ela tinha uns 14 anos. Chegou a ser reconhecida por exercer essa função de pintora e aceitava encomendas. Ela criou um ateliê no convento e incentivava as freiras a pintar. Mais ou menos no grupo, entre elas, acreditam que existiam umas 8 freiras mais ou menos que ajudavam ela nos seus trabalhos. Nas obras é possível também perceber técnicas diferentes ou traços nos murais que ela pintava.
Aqui vai 2 obras para vocês estarem conhecendo. A Última Ceia, Óleo sobre Tela, que é uma tela de aproximadamente 6 metros. E abaixo, Nossa Senhora e o Bebê Jesus. Atualmente, são atribuídas mais ou menos 20 obras a essa artista. Como vocês sabem, as mulheres, em toda a história da arte, elas são negligenciadas ou esquecidas, que eu falo muitas vezes nas minhas aulas. A restauração da Santa Ceia da Plautila custou mais ou menos $10.000 por apóstolo. E foi feita uma arrecadação via crowdfunding. Foi dividido o preço por cada apóstolo, mas chegou no final, faltava um apóstolo que ninguém queria colocar e ninguém queria doar para ele. Adivinhem quem foi o apóstolo que ninguém queria fazer a doação? Sim, meus queridos, Judas. Ninguém queria doar para restaurar o coitado do Judas. Coitado ou não coitado, né? O que acontece é que esses $10.000 foram divididos em cotas de $1.000. E aí acabou que conseguiram finalmente fazer essa restauração desse último apóstolo que estava faltando. Bom, como vocês sabem, em muitas obras, como as mulheres não tinham essa liberdade como os homens tinham, principalmente a Plautila, ela não podia estudar anatomia, mas, em compensação, ela estudou com maestria todas essas dobras de tecido para conseguir colocar essas roupas de uma forma que anatomicamente ficasse incrível. Vocês não acham? Quem sabe a gente não consegue voltar e dar uma olhadinha nessa obra. Como vocês sabem, algumas pintoras não tinham nenhuma liberdade para ser vistas como mulheres nessa função. E muitas que pintavam deixavam pistas pela obra. E Plautila, nessa obra da Última Ceia, ela deixa uma frase em latim. E a frase é Orate pro pintor, que significa ore para a pintora, ore pela pintora. Agora, para finalizar, deixo para vocês um meme que foi pensado, foi elaborado baseado na obra do Renascimento, A Criação de Adão, que é da Capela Sistina. Bora dar um tempo e fazer um lanche. Um abraço, gente. Até a próxima aula. Não se esqueçam de fazer as atividades. Beijo da prof.